Tejo FM, Rádio Jornal. Que a nossa convidada hoje, Ana Morgado, presidente do CEPART Juventude no Cartacho, associação juvenil, que foi apresentada no passado dia 13 de dezembro no Centro de Convívio na cidade do Cartacho. Ana Morgado, muito obrigado por estar connosco. Quais são as pretensões e o porquê desta associação? Quero começar por agradecer à Rádio Cartacho, também Rádio Tejo, por este convite e também pelo interesse que demonstrou em conhecer este projeto associativo. Bem, relativamente à necessidade deste projeto, ele nasce de um grupo de jovens, de 5, 6 jovens do Cartacho, que se foram juntando a outros e perceberam que o nosso concelho, e refletimos e falámos várias vezes sobre isso, o nosso concelho está de costas voltadas para os jovens, tem estado de costas voltadas para os jovens desde mais ou menos há 20 anos. Não existe uma política municipal para a juventude, o apoio ao associativismo jovem é nulo, o que existe muito são associações culturais e recreativas que trabalham com jovens, mas os jovens não estão envolvidos na sua gestão, não participam na gestão destas associações. E neste sentido nós pensámos que de facto faltava aqui um processo associativo ao Concelho do Cartacho que demonstrasse a vontade e a sede que os jovens têm de assumirem poder, de assumirem as suas vontades, de darem voz às suas necessidades e envolverem a comunidade. Está-me a dizer que as associações atualmente representadas na Comissão Municipal da Juventude não representam esta faixa que vocês estão a querer concretizar no Concelho? Elas representam os jovens porque trabalham com os jovens. Eu acho que aqui o fator inovador do CEPART é que é uma associação que foi criada por jovens, portanto não foi criada por adultos a pensar nos jovens, foi criada por jovens a pensar nos jovens e é gerida por jovens. E portanto não são adultos que pensam, os jovens necessitam disto. Portanto, o fator inovador é que os jovens farão o próprio diagnóstico social sobre os jovens. Portanto, são os jovens o fator central, o que rege a atividade da associação. O que me está a dizer é que são os jovens que vão impor aquilo que são as políticas e aquilo que o Concelho necessita de dar aos jovens, é isso? Sim, pelo menos queremos ter uma voz ativa, acreditamos que sim, que é uma voz transformadora, procurando transformar socialmente. Não se revê então nestas associações em que os adultos, muitas das vezes, passa a expressão, impingem aos jovens aquilo que querem na associação? Eu pessoalmente não. Enquanto CEPART, nós queremos trabalhar com todas as associações, mas sabemos que existe um caminho a percorrer, porque efetivamente um dos problemas sociais que temos atualmente e que debatemos todos os dias é a desmobilização dos jovens. Os jovens não participam, os jovens não querem saber, organizamos uma festa e os jovens não estão, mas depois quando é um festival organizado por eles com bandas de música já estão. Pois o truque está aí, é que é organizado por eles. Portanto, efetivamente, a causa da desmobilização dos jovens também é o desconhecimento das suas necessidades e esta falta de vontade, ou pelo menos de consciência da importância que é ouvir os jovens nos processos. Ou a falta de oportunidade aos jovens nestas associações já criadas com programas deles próprios. Para os jovens participarem, precisam de condições que potenciem essa participação. E uma dessas condições é criarem-se oportunidades, terem espaço institucional, um espaço físico, um espaço político e neste sentido muitas das associações que existem no Concelho do Cartacho não têm esta vertente, portanto fazem um trabalho importantíssimo ao nível do desporto, por exemplo, para transformar socialmente e para dar aqui uma nova dinâmica, exatamente. Ao Concelho do Cartacho é importante que os jovens estejam envolvidos ao nível das decisões. E, portanto, o primeiro passo é decidirem sobre a sua associação, ganharem competências, crescerem e depois envolverem-se em espaços como o Conselho Municipal de Juventude e desta forma conseguirem influenciar os processos de decisão de uma forma positiva e construtiva. Praticamente já falámos de parte dos objetivos da associação, mas há objetivos que não podem ser mascarados. E a questão política está sempre aqui também no centro destas questões e quando estamos a discutir o que faz falta à juventude, estamos a discutir política também.
revêem-se também no aspecto de condicionar ou afrontar ou dar sugestões ao poder político que dirige o Conselho, de modo a abrir as portas também aos jovens daquilo que são as necessidades dos próprios. Eu acho que esse é o cerne do nosso trabalho, é efetivamente influenciar de forma positiva o que é decidido em relação à juventude. A CEPART tem uma massa crítica bastante interessante e, para além de ter desde março, em que começámos a construir este projeto associativo, ter tentado sempre envolver muitos jovens neste processo. Portanto, nós temos-nos aproximado da população jovem do Cartaz nessa lógica de conhecer as suas necessidades. No dia 13 de dezembro, uma das coisas que fizemos foi a apresentação e a construção do plano de atividades para 2015, e nesse plano de atividades existe um projeto que é um diagnóstico das necessidades dos jovens, portanto um levantamento das necessidades dos jovens do Concelho do Cartaz, não da cidade do Cartaz, mas de todo o Concelho. E quanto à questão partidária, quer queiramos, quer não, para albergar os jovens, todos os jovens têm diversos projetos de vida e esses projetos refletem-se muitas das vezes no centro decisor, que são os partidos políticos, são as juventudes partidárias, independentemente de um jovem ser da juventude socialista ou da juventude social-democrata ou da juventude comunista ou centrista ou bloquista, pode estar neste projeto também. Claro que sim, o projeto é um projeto apartidário, não é um projeto apolítico, porque também, como já referi anteriormente, é um projeto que procura ter uma visão e construir uma visão sobre os fenómenos que dizem respeito à juventude, que são todos, não é? Para o Concelho do Cartaz. Nós queremos ter os jovens connosco e quanto maior for o espectro partidário dos jovens que estão connosco, acreditamos que mais rico é o projeto, mas não estamos colados a nenhum partido político. Há pouco falava num diagnóstico no plano de trabalho para 2015, muito se fala da falta de oportunidade de emprego para os jovens no Concelho, a falta de massa crítica nas associações, nas assembleias de freguesia, por exemplo, nos eleitos, são sempre os mesmos, nas assembleias municipais, nas câmaras municipais. Passa por aí também essa formação neste projeto de influenciar, como dizia também, o poder político, de que os jovens também são capazes de... Nós acreditamos plenamente que os jovens são capazes e que os jovens são o motor da mudança que pretendemos para as nossas sociedades atualmente. E neste sentido também acreditamos que o associativismo é uma incubadora de saberes e do desenvolvimento de competências em posições de liderança, e acreditamos que, sim, sem dúvida, sabemos que o desemprego é um dos problemas que afeta os jovens do Concelho do Cartaz, mas existem muitos outros, e posso lhe dizer que o ano passado, portanto, na véspera de eleições, em 2013, nós fizemos um pequeno ensaio de diagnóstico sobre os problemas dos jovens, sobre os obstáculos que existiam à sua participação no Concelho, e saíram coisas interessantíssimas. E o CEPART, portanto, esta associação, é resultado de um processo de reflexão de cerca de 50 jovens que se juntou em 2013, antes das eleições, e que disse que uma das necessidades que tinha era exatamente a existência de um espaço associativo virado para os jovens, que pensasse os seus problemas, as suas ambições. E esse espaço não aconteceu até aqui, certamente nesse diagnóstico também realizado, também perceberam o porquê que não existiu até aqui esse espaço, por falta de vontade dos jovens ou por falta dos adultos que não vos deram oportunidades? Eu penso que o bicho mau não são os adultos, não é? Todos nós temos, a responsabilidade é sempre partilhada, mas a razão, na altura, portanto, nós pensámos os problemas, a causa dos problemas, e depois pensámos soluções para os problemas que tínhamos encontrado e obstáculos que tínhamos identificado no Concelho, e eu penso que as razões estavam muito ligadas, por um lado, à desorganização da informação, depois à burocratização. Criar uma associação é um processo altamente burocrático, e penso que eram estes os dois problemas. Neste plano, para já, o diagnóstico daquilo que são as necessidades dos jovens no Concelho, vão reunir com frequência? Como é que vai ser feito este diagnóstico? Vão ser criados grupos? Como é que vai ser?
A ideia será aproximar-nos das diferentes associações do concelho que trabalham com jovens e ter algumas sessões de trabalho com esses jovens, compreender quais são as suas necessidades. Portanto, fazer esse levantamento junto das associações. Isto são jovens que fazem parte das associações, mas existe um grande número de jovens que, por exemplo, não está envolvido em projetos associativos, nem nas filarmónicas, nem nos clubes desportivos. E aí entram as escolas, portanto, nós também temos intenção de trabalhar junto às escolas do concelho, com a Associação de Estudantes, e perceber quais são, então, estas necessidades, o que é que preocupa os jovens, o que é que eles precisam no seu concelho para serem jovens mais capazes e mais confiantes. Vocês capazes já não têm sido tão ativos, ou... Eu penso que os jovens têm sido super ativos. Não acho nada que os jovens não sejam ativos. Mas no concelho não tem havido essa atividade tão influente como era desejável? Não, a verdade é que se calhar no Cartacho os jovens tornaram-se um bocadinho descrentes. Aliás, acho que é um fenómeno que é transversal ao nosso país. Há uma descredibilização das instituições e dos políticos e, portanto, a tendência não é envolver-nos para transformar, a tendência tem sido afastar. Aqui a nossa filosofia é diferente, é envolver-nos. Acreditamos que só estando à mesa com quem decide é que podemos transformar alguma coisa e não afastando-nos dos processos. Já apresentaram o projeto ao Presidente da Câmara Municipal? Sim. E qual foi a recepção? Foi super positiva e, portanto, muito encorajadora também, e curiosidade em perceber melhor quais é que eram os nossos objetivos, como é que iríamos trabalhar. Há aqui uma questão que é depois tornarem-se reféns do poder político. Passa por aí também o sucesso desta associação, tornar-se refém? Não, é precisamente o contrário. A ideia, estamos perfeitamente conscientes que quanto mais dependentes formos do poder político, menos o vamos conseguir influenciar. Portanto, a nossa ideia é contar com o apoio da Câmara, sermos parceiros, discutirmos, sentarmos à mesa, conversarmos, influenciarmos, mas não nos tornarmos dependentes. Para juntar os jovens e para decidir e conversar é necessário um espaço físico. Já existe esse espaço físico, Ana? Não, atualmente ainda não temos espaço, embora já o tenhamos solicitado à Câmara, penso abril deste ano. Aí estamos a aguardar uma resposta. Embora saibamos que e estejamos conscientes de que o nosso processo também nós estamos a terminar a formalização da associação e isso também possa ser aqui um fator impeditivo para a Câmara nos ceder um espaço, a verdade é que nós temos uma proposta que acreditamos ser muito interessante, porque gostaríamos que a nossa sede fosse um espaço que contemplasse uma sala de estudos, um espaço de convívio para os jovens e um espaço informativo. Digamos que onde o jovem soubesse que todos os fins de semana ou durante a semana tinha um espaço para dialogar. Exatamente. E quanto a projetos de monta para 2015, quer falar deles? Bem, eu penso que o nosso plano de atividades e é sempre um documento orientador, não é? E neste momento temos a intenção de nos candidatarmos a alguns fundos europeus para realizarmos um intercâmbio juvenil, né, aqui no concelho do Cartacho. Temos também a intenção de realizar um ciclo de cinema dedicado aos jovens e onde os jovens terão também a possibilidade de escolher os filmes que querem ver e falar sobre eles e, portanto, um espaço assim de convívio e de diálogo bastante interessante. O nosso grande objetivo para 2015 é o que falámos ainda há pouco, ter uma sede e a partir daí também construir com os jovens e perceber o que é que eles querem, respeitando o projeto que nós acreditamos ser o basilar do próximo ano, que é este diagnóstico de necessidades dos jovens. O convívio é importante para um projeto, a questão ligada à noite, às opções que os jovens têm no Cartacho para conviver, para distrair, é o ideal ou vocês tentam também influenciar nessa área, digamos que dos espaços noturnos para poderem estar a conviver uns com os outros e conversarem também?
Como deve imaginar, a questão da noite e dos consumos, portanto, de álcool e de drogas no cartaz é uma questão que nós falamos bastante, não é? Porque crescemos na nossa terra e temos irmãos, temos primos e, portanto, sabemos o que é que marca a vida dos jovens no nosso concelho. Mas, efetivamente, a nossa ideia, e também com uma campanha que foi a campanha Tu na Europa, nós estivemos na Festa do Vinho e tivemos a falar com alguns jovens sobre a importância que tinha o seu voto para as eleições europeias e este é um exemplo de como nós queremos estar de uma forma diferente nos espaços noturnos que os jovens frequentam. Já foi falado várias vezes a vontade que temos de ter um projeto sobre consumos e hábitos de vida saudáveis. O que me está a dizer é que, eventualmente, algumas das campanhas vão passar pelos espaços de diversão noturna onde estão os jovens e pelas escolas. A nossa intenção é trabalhar sobretudo com as escolas, porque acreditamos que são um parceiro fundamental para que o trabalho da CEPART possa ser realizado com sucesso. Estão a dar os primeiros passos publicamente. Que plataformas é que os jovens podem aceder para ter mais informação sobre a vossa associação? E, por outro lado, o que é que faltou perguntar da minha parte que era importante dizer nesta altura? Relativamente aos nossos contactos, os jovens podem nos encontrar no Facebook, c.part Facebook, e também temos um e-mail, c.parte.geral@gmail.com. Se têm alguma questão, alguma dúvida ou querem marcar alguma reunião para nos conhecerem melhor ou têm alguma ideia de uma atividade que gostariam de organizar e não sabem como, podem contactar-nos. Penso que o que falta dizer aos jovens é que são eles os grandes agentes de mudança e que há 30 anos que se diz que os jovens não participam, Eu pessoalmente não acredito nisso, acredito que os jovens participam, que os jovens foram trazendo novas formas de participação para as nossas sociedades e acredito que somos verdadeiramente nós os agentes desta transformação e da mudança que desejamos. Conversa com Ana Morgado, a presidente do CEPART Juventude no Cartaxo, recordo, a Associação Juvenil, foi apresentada publicamente no passado dia 13 de dezembro, aqui na cidade do Cartaxo, no Centro de Convívio.